Como seria a convocação ideal para mudar a cara da seleção brasileira, com jogadores que nem mesmo estiveram nas últimas listas, mas que fazem por merecer? Esse é o tema do vídeo de hoje, aproveitando que sexta-feira tem convocação do Brasil para os jogos contra Peru e Chile. Eu vou listar aqui os 23 jogadores que mais merecem estar na convocação do Dorival Júnior. Para quem não me conhece, meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista esportivo e esse é um canal focado na cobertura da seleção brasileira. Começando pelos goleiros, minha lista: Ederson do Manchester City, Bento do Al Nassr e John do Botafogo. Vamos lá, explicando um por um. Ederson, acho que nem precisa de muita explicação. Nosso melhor goleiro em atividade, provavelmente, segue em alto nível no Manchester City, não tem como deixá-lo de fora. Bento, talvez o goleiro mais promissor que a gente tem sofrido um pouco com a adaptação lá na Arábia Saudita, no Al Nassr, mas é jovem, acho que para ser um reserva ainda está bom. Ele também fez algumas defesas boas, tem acompanhado, não tem como fugir desses dois nomes. O meu terceiro nome seria o Alisson, mas o Alisson sofreu uma lesão pelo Liverpool, provavelmente não vai ter condições, a gente não tem acesso a isso. Às vezes ele vai aparecer na lista porque a lesão não é muito grave, mas se espera mais ou menos mais 3 semanas a partir da data da convocação para ele se recuperar. Então, acho difícil, por isso convoquei o John do Botafogo, que está entre os 5 goleiros que mais evitaram gols no Campeonato Brasileiro. Ele não é tão novo, se não me engano tem 28 anos, mas pela agilidade, pelo reflexo, pelo campeonato que vem fazendo, pela temporada como um todo, eu acho que merece estar nessa lista. E aí, você pode até questionar, pô, mas o John tem outros nomes. Sim, tem outros nomes. Sendo bem sincero, o terceiro goleiro é o que menos me preocupa, e se você quiser, o Dorival chamar outro, pra mim está tudo bem. Por exemplo, vou listar alguns nomes aqui. O Léo Jardim segue fazendo uma baita temporada pelo Vasco. Tem o Hugo Souza, acho que ainda tá muito cedo para convocar ele, mas se você quiser chamar já para dar uma experiência de seleção brasileira, não acho nenhum absurdo, que ele tem pegado muito no Corinthians, mas como disse, às vezes comete uma falha aqui, outra ali, precisa de um pouco mais ainda de regularidade para ser convocado. E o João Ricardo também, que tem feito um baita brasileiro pelo Fortaleza, é um pouco mais velho. Então assim, se quiser chamar qualquer um desses, não vejo problema, mas minha lista então com Ederson, Bento e John aqui no gol. Zagueiros: Éder Militão, do Real Madrid, Bremer, da Juventus, Gabriel Magalhães, do Arsenal e Murilo, do Nottingham Forest. Explico. Militão, acho que não precisa de tanta justificativa assim, é nosso melhor zagueiro ao lado do Bremer, que o Dorival deixou de fora da última convocação. Se deixar de novo nessa, é para mandar prender o Dorival, né? Brincadeiras à parte, o Bremer tem feito mais uma excelente temporada pela Juventus, jogando pelo lado esquerdo, muito bom na bola aérea, não é aquele zagueiro com tanta qualidade para sair jogando, mas também não compromete, rápido, forte, não tem por que não convocar o Bremer. O Gabriel Magalhães também, gol atrás de gol, impressionante como é que ele tem marcado gols de bola aérea com o Arsenal, manteve o nível, é um dos melhores zagueiros da Premier League, não tem como ficar de fora também. E o último, o Murilo, que é um zagueiro canhoto, para quem não conhece, ex-Corinthians, fez uma baita temporada no Nottingham Forest na temporada passada, manteve o nível nessa, é um zagueiro alto também, forte, tem boa saída de jogo também, é mais ou menos o estilo do Bremer, não é aquele primor todo, mas não compromete. Acho que ele já vem fazendo por merecer essa vaga. Se o Dorival convocar o Beraldo no lugar do Murilo, eu não acho nenhum absurdo, como o pessoal costuma colocar aqui nos comentários, que o Beraldo é fraco. Eu fui até comparar alguns números, o Beraldo, em termos de saída de bola, ele agrega demais. Claro, a principal função do zagueiro é defender, e por isso mesmo eu estou convocando o Murilo, mas se você quiser ter um cara um pouco mais veloz, de um pouco mais de saída de bola, Beraldo ok, até porque é o quarto zagueiro e dificilmente ele vai jogar. Acho que essa função é muito mais para você ir amadurecendo o cara. E outro nome que eu deixei de fora foi o Marquinhos, não porque eu acho ele horroroso ou que ele não presta mais para a seleção brasileira, mas é hora de dar uma rotatividade, e nesse momento eu vejo o Militão, o Bremer e o Gabriel Magalhães acima dele, e como eu disse, eu deixaria essa quarta vaga para um zagueiro um pouco mais jovem, para ir amadurecendo, pegando casca de seleção brasileira. Meus laterais direitos: Wanderson, do Mônaco, e William, do Cruzeiro. O Wanderson não tem como ficar de fora da próxima convocação. Jogando pela direita, jogando pela esquerda no Mônaco, titular absoluto, 3 assistências e 1 gol em 5 jogos na temporada. É um lateral que não é tão... que tem muita qualidade para atacar, mas também sabe se defender. É um lateral um pouco mais equilibrado do que, por exemplo, o Ian Couto, que é muito mais ofensivo
e não defende tão bem, e muito mais também que o Danilo, que só defende, não ataca tão bem. Então, por isso a minha escolha pelo Wanderson. É jovem, acho que é para ser titular da seleção brasileira nesse momento de carência. E o William manteve a consistência no Cruzeiro, não teve oportunidade na última convocação. Acho que ele segue pronto para disputar até a titularidade, acho difícil nesse momento, mas é um cara mais agressivo, que cobra bem pênalti, que chuta bem, aparece bem na grande área. Acho que é uma boa opção para a seleção brasileira, mas tem outros nomes. Mas antes, o Danilo, para mim já deu, infelizmente, é um cara que eu admiro muito. Eu sei que muita gente não gosta, mas sempre foi muito consistente ali na lateral direita da seleção brasileira. Não era um craque da vida, mas, por exemplo, no esquema do Tite eu gostava muito dele, porque fazia sentido ter o Danilo por ali. Agora, do jeito que a seleção brasileira está jogando, não vejo mais. Ele tá sendo reserva, assim, reservão mesmo na Juventus. Então perdeu muito espaço e o futebol para mim é muito momento. Então até por isso também eu deixei o Ian Couto de fora. Não acho nenhum absurdo se convocar o Ian Couto no lugar do William, o que não pode é deixar o Wanderson de fora, mas o Ian Couto está tendo dificuldades na adaptação lá no Borussia Dortmund, ainda não assumiu a vaga de titular. E uma coisa é você ser reserva de um craque como o Endrick, que é reserva do Mbappé, do Vini, do Rodrigo, e outra coisa é você ser reserva do lateral direito do Borussia Dortmund, que até me fugiu o nome aqui agora. Então, Ian Couto, eu esperaria um pouco ainda para ele retomar essa condição da última temporada. E outro nome que poderia aparecer também, e aí eu acho ok, fiquei muito na dúvida entre o William e Dodô, mas eu acho que o William ainda vive uma fase melhor, tem um pouco mais de ferramentas ofensivas, é o Dodô da Fiorentina, que também tem feito uma boa temporada agora. Na temporada passada ele se lesionou, mas voltou a ser titular agora na Fiorentina. É um cara que tem boa saída de bola, é rápido, bons cruzamentos. Então vejo o Dodô também como uma boa opção para essa lateral direita, mas meus nomes seriam Wanderson e William nesse momento. Laterais esquerdos, Carlos Augusto, da Inter, e Samuel Lino, do Atlético de Madrid. Quem viu um vídeo meu falando sobre as carências da posição brasileira, viu que eu falei justamente sobre essa função aí dos laterais esquerdos, e eu disse que o Samuel Lino não era lateral esquerdo. Então, por que eu tô colocando ele aqui, né? Pra me explicar. Eu sigo com a minha opinião, o Samuel Lino não é lateral esquerdo, ele é um ala pela esquerda, ele é mais um ponta esquerda, mas, diante da carência que a gente tem na lateral esquerda, se eu fosse técnico da seleção brasileira, eu chamaria o Samuel Lino para ter uma opção de jogar com 3 zagueiros, porque a gente tem excelentes zagueiros. Então, não tá dando certo? Deixa eu testar um esquema com 3 zagueiros. Ninguém melhor do que o Samuel Lino para fazer essa ala pela esquerda. Eu chamaria o Samuel Lino justamente para ter essa opção de jogar com 3 zagueiros e até mesmo para fazer uma sombrinha ali na ponta esquerda, quem sabe jogar um jogo ou outro, até porque os meus pontas, como vocês vão ver mais pra frente, são caras que têm mais características de atuar pela direita. Não vejo problema em chamar o Samuel Lino de acordo com isso, não para jogar como lateral esquerdo, mas para te dar a opção de atuar como um esquema com 3 zagueiros. Seguindo, meu outro lateral esquerdo, Carlos Augusto, da Inter de Milão. Pô, Samuel, mas o Carlos Augusto é reserva. Mas como eu disse, o Carlos Augusto é reserva do Di Marco, que é talvez o melhor lateral esquerdo do mundo nesse momento, ou top 5 no mínimo. E não é que o Carlos Augusto não entra, o Carlos Augusto entra direto. Jogou contra o Manchester City, jogou bem, teve a função ali de marcar o Savinho, não comprometeu, marcou muito bem. É um jogador um pouco mais defensivo, e aí também para ter esse casamento com o Samuel Lino, um pouco mais ofensivo, outro mais defensivo, eu chamaria o Carlos Augusto para ter esse teste, que ele é um bom marcador, um pouco mais alto do que o Wendel, do que o Arana, que ajuda um pouco mais na saída de bola, mas que também chega com qualidade à frente. Ele às vezes atua até como um terceiro zagueiro pela esquerda, pela Inter de Milão. Acho que tá na hora da gente começar a testar nomes diferentes nessa lateral esquerda. O Wendel não tem sido titular no Porto, o Arana não vive um bom momento no Atlético e também parece que tá difícil fazer um encaixe dele ali com o Vinícius Júnior. Mas assim, se quiser convocar o Arana e deixar o Carlos Augusto de fora, nenhum absurdo, ok. É muito mais uma opção de característica mesmo. E sei que também vocês vão falar do Caio Henrique. Já falei em outros vídeos, Caio Henrique teve uma lesão grave na temporada passada, está voltando agora, ainda não é titular absoluto, então deixa ele retomar o nível técnico e físico dele lá no Mônaco, para aí sim a gente pensar nele na seleção brasileira. Se você está curtindo esse vídeo, se você gosta do tema da seleção brasileira, se inscreva aqui no canal que ajuda muito, dá muito trabalho acompanhar todos esses jogadores e trazer um vídeo de qualidade. Se você gostar, já se inscreva e deixe seu like também, que ajuda o YouTube a entregar o meu vídeo para mais pessoas. Mas seguindo aqui para a nossa lista, meus volantes, e aí eu convoquei 4. Vamos lá, André, do Wolverhampton, Bruno Guimarães, do Newcastle,
Lucas Paquetá, do West Ham, e Ederson, da Atalanta. O André chegou jogando um absurdo no Wolverhampton, quebrando um recorde de acerto de passes. Impressionante como que ele não sentiu a Premier League. E na seleção brasileira ele foi talvez o melhor contra o Equador. Caiu um pouco de nível, mas não fez uma partida ruim contra o Paraguai. E, ao meu ver, já é titular da seleção nesse momento, o primeiro volante. O André não tem como ficar de fora dessa lista. O Bruno Guimarães tá devendo muito na seleção brasileira, mas não tem como deixar o Bruno de fora, ao menos por enquanto. Não está no auge dele no Newcastle, mas ainda assim é um dos nossos melhores volantes, tem muita qualidade, a gente espera mais dele. Acho que não é o momento de cortá-lo de uma convocação, porque acho que ele ainda pode entregar, talvez jogando como um primeiro volante. Acho que ele ainda é um cara que precisa estar no grupo, até mesmo por característica de inversão de jogo. Você vê que ele é um perfil diferente dos outros 3 que eu convoquei, então a gente tem que olhar isso também. Outro, o Lucas Paquetá, e aí você repara que eu não coloquei ele como meio justamente para abrir uma vaga lá. Eu deixaria ele como um segundo volante, como essa opção. Minha dupla de volante seria André e Lucas Paquetá, com o Ederson, que sendo um cara de mais força física, que entrega mais fisicamente, é rápido, que tem um bom desarme, talvez o melhor marcador entre esses 4, que tá num nível semelhante ao do João Gomes, mas eu acho que ele já assumiu um protagonismo maior na Atalanta, tem feito excelentes partidas, fez uma boa partida contra o Arsenal. Acho que ele tá mais pronto para uma seleção brasileira do que o João Gomes, que infelizmente é um baita marcador, mas quando pega na bola é toque de lado, perde, não tem muita essa velocidade que um volante precisa. Acho que o Ederson tem mais ferramentas técnicas para agregar no grupo da seleção brasileira, sem perder o nível defensivo do time. Então, esses 4 seriam meus volantes. Poderíamos pensar em outros nomes aí, talvez o Joelinton, o Gabriel Sara, que tá jogando muito no Galatasaray. Não vejo nenhum absurdo também convocar esses caras. E o nome que eu gosto muito, mas que cai naquela de precisar retomar o nível, de ser titular no time, é o Douglas Luiz. Fiquei muito na dúvida se eu colocava o Douglas Luiz nessa lista ou não, mas não vejo ele jogando mais do que o André nesse momento, nem do que o Bruno Guimarães. O Paquetá não tem como cortar, e o Ederson é aquele cara que entrega um pouco mais defensivamente. Então, por isso eu deixei o Douglas Luiz de fora, mas se, por exemplo, o Douglas entrar no lugar de qualquer um, do Bruno ou do Ederson, acho ok também, mas como tá sendo reserva na Juventus nesse início, eu deixaria de fora por enquanto. Meus meias, o Rodrigo do Real Madrid, e aí também não carece de muitas explicações, segue jogando fino da bola, pela direita, pela esquerda, por dentro, coloca onde for que o Rodrigo te entrega, e tem sido um dos melhores jogadores do ciclo na seleção brasileira, então não tem como deixar o Rodrigo de fora, né? Nosso camisa 10 na ausência do Neymar. E talvez a grande surpresa aí da minha lista, mas que é muito falado pelos torcedores, até mesmo aqui nos comentários, fico impressionado como que a galera aqui acompanha os jogadores de perto. Anderson Talisca, simplesmente peguei um número dele aqui, cara. 29 gols e 9 assistências nos últimos 38 jogos, aí pegando a temporada toda passada e o comecinho dessa. E aí você pega os números dele pelo Al Nassr, é praticamente uma participação em gol por jogo. É bizarro o que o Talisca faz. Não é aquele meia, não fico esperando aquele meia pensador, por exemplo, que eu até queria colocar na lista, mas caiu de nível, que é o Matheus Pereira, que encontra aquele passe em profundidade. O Talisca não é tanto disso, apesar que ele tem um lançamento, ele tem um passe, mas ele é muito mais um jogador de ataque à área, de finalização de longa distância, que conduz bem a bola, que tem uma boa bola parada. Ah, mas tá na Arábia, mas a Arábia tem crescido de nível, de rendimento, com a chegada de jogadores. Aí faz muito tempo que o Talisca joga bola nesse nível. Não foi só na Arábia, Portugal, na Turquia. Ele só tá na Arábia por causa do dinheiro. Porque, cara, tinha bola pra jogar em Premier League, tranquilamente, em qualquer time aí. Não do mundo, mas, pô, time médio pra grande, assim, da Europa, fácil. Eu gosto muito do futebol do Talisca. Acho que a gente precisa de um meia com essas características de ataque à área, que finaliza bem. Então, Talisca é meu segundo meia. Eu deixaria de fora o Gerson, não acho que tá no mesmo nível. O Andreas, que tá jogando como segundo volante, não tá mal, mas também ainda vejo abaixo. A mesma coisa do PP, que são outros nomes aí. E eu não fugiria desses dois nomes, mas acho difícil ele convocar o Talisca, porque se ele vê o Rodrigo e o Paquetá como meias, ele teria que cortar alguém do ataque. Não sei se ele vai fazer isso, mas gostaria muito de ver o Talisca na próxima lista da seleção brasileira. Atacantes. E aqui os nomes não foram muito difíceis para escolher, viu? Porque tem muita gente jogando bola.
e alguns aqui não tem como fugir deles. Vinícius Júnior, para começar, dispensa comentários também, mantém o nível lá no Real Madrid. Para quem fala que ele foi reserva num determinado jogo lá do Espanhol, estava sendo poupado, não corre esse risco, deu uma baita assistência pro Rodrigo no último jogo, tá jogando muito, não tem como deixar de fora. Mesma coisa do Savinho, chegou no Manchester City destruindo, com muita capacidade de drible, acho que já é nome pra gente falar de ser titular da seleção brasileira, tá jogando muito como ponta direita lá no Manchester City, inclusive eu achei que ele ia ser mais utilizado como ponta esquerda, mas não, e com concorrência pesada de Foden, Doku, Grealish, Bernardo Silva, tá jogando muito, então tem que estar nessa lista de novo. Rafinha, que não esteve na última só porque estava suspenso no primeiro jogo, tem 7 participações em gols nos 7 primeiros jogos do Barcelona, atuando em uma função diferente, o que gera mais possibilidades para o Dorival. Ele tá atuando mais como um ponto esquerda que centraliza, mas também podendo fazer esse corredor pela direita, é porque no Barcelona tem o Yamal, então o Rafinha acaba ficando de fora, mas também é outro nome que precisa estar nessa lista. Mais um nome que não tem como cortar é o Endrick, que apesar de ser reserva do Real Madrid, toda vez que entra gera alguma coisa e é o nosso principal centroavante no momento, por isso eu não deixaria ele de fora. E aí outros dois nomes aqui que eu vou falar são as minhas escolhas, mas com certa pulga atrás da orelha, porque temos outras boas opções. Luiz Henrique, do Botafogo, para fazer essa ponta direita, para ser um cara do drible também, mais uma opção caso um dos pontas não esteja rendendo. Tem feito uma baita temporada pelo Botafogo, tem excelentes números, manteve o nível depois da convocação. E o Matheus Cunha, do Wolverhampton, teve um bom começo de temporada, não é um centroavante em si, é mais um segundo atacante, o que oferece essa possibilidade para o Dorival, uma característica um pouco diferente. Ele é um jogador bem similar ao João Pedro. E por que eu não estou colocando o João Pedro na lista? Porque desde da última convocação da seleção brasileira, o João Pedro só jogou uma vez pelo Brighton, e mesmo assim foram poucos minutos, porque ele teve um probleminha físico ao voltar para a Inglaterra, então ele ficou de fora dos últimos jogos. Claro, até a seleção brasileira jogar, ele já vai ter atuado em mais jogos. Então, se a comissão técnica, departamento fisiológico da CBF, entender que ele vai ter condições técnicas e físicas, ok, sem problema. O Estevão também teve uma lesão no Palmeiras, só por isso que eu estou deixando de fora, que o Estevão para mim é mais jogador do que o Luiz Henrique. E outros nomes aqui, se o Dorival quiser chamar no lugar do Luiz Henrique e do Matheus Cunha, eu ficaria entre esses três: o Galeno, do Porto, o Gabriel Martinelli, do Arsenal, e o Igor Paixão, do Feyenoord, ex-Curitiba, para quem não conhece, talvez seria a grande novidade, mas ficaria entre esses três nomes. Enfim, é isso, então essa seria a minha lista para mudar de vez a cara da seleção brasileira. Não acho que o principal problema da seleção seja a escolha dos jogadores na lista do Dorival, mas se a gente tiver laterais, meias com maior qualidade, que te ofereçam mais coisas, pode ajudar sim. Quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. Tenho certeza que você discorda de algum nome e queria ver outro. O espaço está aberto aqui para a gente debater. Um abraço e até a próxima.